Bom dia, queridos. Paz seja com vocês. Bem, parabéns para as mamães. Lembrando que parabéns literalmente significa para o teu bem. Assim nasceu a palavra parabéns, para o teu bem. Que esse dia hoje seja para o teu bem. Que esse dia exalte o nome do Senhor, mas te abençoe também, né? Que no dia que você desfrute, você que está em casa também, nos assistindo, seja um dia especial para você, junto aos teus, né? Mas hoje é um dia também assim, muito interessante. Para algumas pessoas não é um dia assim, alegre, né? Eu lembro que tem gente, por exemplo, que perdeu a mamãe muito recente, né? Principalmente nesse tempo do Covid, aí muita gente perdeu a mamãe e tal. Foi meu amigo José Sidney Menezes Filho perdeu Dona Ana logo no início, né? Ali em maio do primeiro ano da pandemia, e pertinho do Dia das Mães, no mês das Mães, né? Na verdade, depois do Dia das Mães. Então, às vezes, a pessoa traz um saudosismo, uma tristeza, tal. E outras pessoas ficam tristes porque ou nunca teve mãe, né? Não conheceu a mãe, ou porque não é mãe. Às vezes tem um desejo muito grande de ser mãe, está esperando 1 ano, 10, 15, já vi Deus fazer milagres depois de 17 anos de casado. Eu ouço muitos testemunhos assim de Deus operando maravilhas, né? Depois de muitos anos, mas às vezes a pessoa fica triste por isso. Mas não fica triste, não. Que esse dia abençoe o teu coração, no nome de Jesus, porque esse é o dia que o Senhor fez, amém? Nele nós nos alegramos por causa do nosso Deus, né? A palavra diz que no Senhor a gente tem sempre como nos alegrar. Inclusive é um mandamento, né? Alegrai-vos sempre em quem? No Senhor, né? No Dia das Mães não, no Senhor, que a gente se alegra sempre, né? A gente se alegra sempre no Senhor. Inclusive, qualquer alegria fora do Senhor, um dia pode ser tristeza. Toda alegria que a gente coloca que não é no Senhor, um dia a gente pode ficar frustrado e não ser assim um dia tão alegre, né? Um momento alegre da nossa vida. Mas no Senhor nós podemos nos alegrar sempre. Por quê? Porque Ele vai estar conosco em toda e qualquer situação da vida. Nos bons momentos, nos maus momentos também. E nele nós nos alegramos. Amém? Amém? Quer vivamos, quer morramos, com saúde, sem saúde, com dinheiro, sem dinheiro, com Jesus, dá tudo sempre muito certo, tudo. Você diz amém ou não? E aí você pode se alegrar grandemente nele, e essa alegria. Bem, semana passada eu estive aqui com vocês, né? Falei que Deus mudou a minha mensagem, e foi muito engraçado, porque depois eu fiquei ouvindo assim, recebi algumas mensagens, poxa, Deus mudou a mensagem por minha causa. Falei, a lista estava grande, meu amigo. Tinha gente do Rio, fora do Rio de Janeiro, mandando mensagem, Deus é bom porque mudou a mensagem por minha causa. Falei, Deus sabe tudo, né? E aí, alcançou gente em casa, fora do Rio de Janeiro, as pessoas crendo mesmo que Deus fez aquela reviravolta para falar com alguns corações. Então, eu fiquei devendo, e os irmãos são bons para cobrar. Vocês já perceberam isso, né? Quando terminou a reunião, aproveitar que você veio e não deu recado, semana que vem você volta e fala o que você tinha que dizer, exatamente. Então, tá bom. Eu falei que queria animá-los ao Sermão do Monte, né? Eu gostaria de animá-los a entender melhor, estudar mais profundamente a doutrina do Senhor Jesus Cristo. E hoje, propositalmente, eu escrevi uma mensagem curtinha, eu escrevo todos os dias uma mensagem para um grupo que participa. Na verdade, são 6 grupos de WhatsApp e um do Telegram, que eu envio toda manhã uma mensagem, às vezes uma manhã bem cedinha, às vezes um pouquinho mais lá, mas envio uma mensagem para aqueles que participam, para aqueles que acompanham. Também ali nesse grupo eu compartilho links como o de hoje, da reunião de hoje, compartilho ali para a galera ficar sabendo por onde a gente anda, né? Live, essa coisa toda. Nasceu por causa da pandemia, esse grupo está permanecendo, né? Mas eu enviei uma mensagem com o seguinte título: Ouçam Jesus. E eu quero convidar você a abrir tua Bíblia, justamente no capítulo 1, no iniciozinho, vou abrir aqui a minha também, de Aos Hebreus,
capítulo 1. A carta aos Hebreus é uma carta que os estudiosos não têm como garantir quem escreveu, né? Os teólogos, os estudiosos das Escrituras, os antigos. Né? Embora, quando eu leio documentos lá dos pais da igreja, as pessoas se referem como a Paulo. Eu já li vários documentos dos pais da igreja falando que Paulo escreveu aos Hebreus. Mas, com o passar dos anos, as pessoas acabam dizendo que não foi Paulo, que não foi Apolo, um dos outros possíveis. Mas a carta começa assim. Vou usar uma versão aqui da NAA, que é a Almeida Nova. Né? Antigamente, né, os irmãos estão acostumados com a Bíblia antiga, tendo Deus outrora falado aos nossos pais de muitas maneiras, pelos profetas, já quase decorado, né? Hebreus 1. Mas aqui essa versão já dá uma diferenciada e diz assim, antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, por meio dos profetas, pelos profetas. Mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Então ele começa a falar de Jesus, né? O Filho que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, e tendo se tornado tão superior aos anjos, herdou mais excelente nome do que eles. E aí começa assim a carta aos Hebreus. Né? Alguém pode achar curioso isso, mas para pensar que eu vou te falar. É uma carta para um povo que sempre ouviu Deus por meio dos seus profetas. Mesmo quando a Bíblia diz assim, eles ouviam na lei, mas a lei era por meio do profeta Moisés, o grande profeta de Israel, Moisés. Né? Então a lei veio por intermédio de Moisés, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17. João já bate isso direitinho. A lei veio por intermédio de Moisés. Então, quando o povo ia consultar a lei, estava, na verdade, ouvindo um profeta falar toda a experiência dele, né, com Deus, e todo o ensino que Deus deu, toda a doutrina que Deus deu naquele momento para o povo de Israel. Então, eles tinham Moisés em alta estima e consideração. Vocês sabem, quem lê os evangelhos vê como o povo de judeus era apegado à lei de Moisés. Eles eram apegados também, não só à lei escrita, mas eles eram também apegados à tradição dos anciãos, que foi um desenvolvimento que os antigos estudiosos judeus lá, vou bater isso com vocês lá no Sermão da Montanha, para vocês entenderem melhor, mas eles desenvolveram uma cultura de transmissão oral intensa, e também a essa tradição eles respeitavam, dizendo que era a palavra de Deus e tudo mais. Mas, por fim, também tinha alguns profetas que Deus ia levantando em algum momento, uns com mais cara de profeta, outros nem tanto com cara de profeta, como Davi, por exemplo, que era um rei, mas era um rei e era um profeta do Senhor, profetizou, os seus salmos falam de Jesus. E aí ele fala assim, olha, vocês... Inaugura a carta dizendo, olha, Deus falou antigamente, tendo Deus outrora falado aos nossos pais. Ele falou com nossos pais de muitas maneiras, falava diretamente, falava por sinais, falava por símbolos, falava de várias maneiras com o povo. Mas agora, nesses últimos tempos, ele falou por meio de Jesus, o qual aí começa a discorrer sobre Jesus, e você vai ver a carta maravilhosa aos Hebreus, que é uma carta difícil até, mas você vai ver que ele começa a explicar por que Jesus. Por que Jesus? Jesus é o sumo sacerdote. E os judeus tinham dúvida, podiam ter, porque, afinal de contas, sacerdotes só era possível se fosse da tribo de Levi, mas Jesus era da tribo de Judá.
E o autor começa a explicar que Jesus não é da ordem de Levi, Jesus é da ordem de Melquisedeque, bem antes de Levi, bem antes de Abraão, o pai Abraão, aquele que vocês veneram, pagou dízimo para Melquisedeque. Então você imagina a altura de Jesus, né? Jesus é o próprio Melquisedeque ali, né? Bem, a carta fala sobre isso e começa então, e tem todo sentido começar a falar assim, né? Olha, Deus falou com os nossos pais dessa maneira, mas hoje falou por meio de Jesus. Isso faz todo sentido para aquele povo. Para nós, bem, a maioria de nós começamos a ouvir Deus por meio de Jesus. Amém ou não? Você diz amém ou não? Antes de você conhecer Moisés, Davi, ter familiaridade com todos esses personagens da antiga aliança, como é que Deus chegou até nós? Deus chegou por meio do Evangelho de Jesus Cristo. Jesus foi anunciado, falado, você creu em Jesus, pela graça do Senhor, Jesus veio fazer morada na tua vida. Ele e o Pai, por meio do Espírito Santo, moram em nós hoje. Amém? E nós começamos, então, uma comunhão com Deus direto por causa de Jesus, do seu sangue, que abriu para nós um novo e vivo caminho. A gente conversa com Deus, a gente tem comunhão com Deus, a gente ora, a gente fala com Deus, a gente chama Deus de Pai. Inclusive, o nosso Jesus ensinou a chamar Deus de Abba, papaizinho. Então, nós temos uma intimidade com Deus, né? É assim ou não? É ou não? Você não fica estudando o nome de Deus para pronunciar corretamente, tem que falar hebraico para falar o nome dele. Cuidado, não, você chama ele de papai. É assim que você trata o nosso Deus. Você chama ele de papai. Nosso papaizinho. E assim você lida com Deus. É desse jeito que a gente começou lidando com Deus. Chama. Quando orar, fala Abba. Aí orar, Abba. As perversões, desculpa usar essa palavra pesada, vêm depois. Depois, quando a gente já está crente, evangélico principalmente, que o evangélico gosta de novidade, e a gente é imaturo. Quando a gente é débil, bebê, disse Paulo, escrevendo aos Efésios, que as crianças, elas se manifestam, né? Crianças se manifestam. Ontem, abro aqui uma janelinha. Eu estava explicando aos irmãos, numa reunião com o Daniel mais cedo, mais alguns líderes lá da igreja, mais dois com ele, de jovens lá da igreja, a gente conversando, e eu falei sobre uma determinada pessoa, falei, a fulana, por exemplo, ela é uma pessoa que tem uma teologia na boca, mas ela é uma pessoa imatura. Como é que a gente sabe que é a pessoa imatura? Porque a pessoa imatura, ela evidencia a imaturidade. Evidencia. Tudo que é imaturo, em algum momento manifesta. Né? Quando a gente olha para as criancinhas aqui em cima, impondo as mãos, isso aqui é tudo criança. Mas a gente não consegue aferir a imaturidade espiritual no meio do corpo. Porque aqui eu olho para vocês, está todo mundo é adulto, aqui a maioria. Tal. Agora, quem aqui é mais maduro espiritualmente que o outro? Não tem como saber. Principalmente numa geração onde todo mundo fala bonito. Todo mundo repete bem, né? Já ouviu, já está falando, né? De muita informação, mas pouca profundidade. Então, é difícil você aferir, sabe, se fulano é de fato maduro espiritualmente. Né? Mas, por exemplo, Paulo diz lá aos Efésios 4 que a criança ela é levada assim por todo o vento de doutrina. Ela vai para um lado, vai para o outro. Então, quando eu vejo um crente atrás de novidade, eu digo, é débil. Mas citando ontem a conversa, eu falei, essa menina, por exemplo, ela brinca com perigo. É criança. Quem é que vive metendo o dedo em tomada? Quem é que mete a mão no fogo? É a criança que faz isso. Então, uma pessoa que fica correndo um risco de cair em pecado, como essa moça está, ela é uma débil, coitada. Ela é criança em Cristo. Embora é uma menina criada na igreja, então ela tem uma teologia na boca muito boa. Fala, repete tudo, quase versículos, mas eu tive até uma conversa com ela bem algum tempo atrás, agora recente, não foi nem muito tempo, e eu falei, você, pelo tempo decorrido, já era para ser mestre, e ainda é uma criança. E expliquei a ela o que impedia ela de desenvolver a vida espiritualmente. Então, o que acontece, irmãos? Em geral é assim.
O que atrapalha a gente, né, é que quando a gente começa a ouvir Deus por meio de Jesus, em algum momento nós mudamos o curso da história e começamos a correr atrás de todo o vento de doutrina, ouvir um monte de coisa, ouvir um monte de gente, ouvir um monte de voz e não ouvir mais Jesus. Não ouve mais Jesus, pô. Olha, é impressionante. Eu venho conversando com o Daniel, falei, Daniel, quantos % das mensagens que você ouve no YouTube, qualquer canto aí da vida aí, que fala da doutrina de Jesus, Jesus falando dos ensinos dos apóstolos? Olha lá. A maioria fala da lei, do Velho Testamento, os caras tirando um monte de coisa, às vezes boa, às vezes ruim. Às vezes é ensino, às vezes não é. Às vezes é história. Às vezes é para o contexto nosso, às vezes não é para o nosso contexto, é para o contexto do cara lá atrás. E faz uma mistureba. E, engraçado, a igreja curte. A igreja gosta desse negócio. Ela fica extasiada de ver o colorido da antiga aliança. Eu fico impressionado, eu fico perplexo. Eu falei, meu Deus, a gente começou a ouvir o Pai por meio de Jesus. Agora a gente quer voltar aos símbolos. A gente quer voltar ao sofá, a arca andando no meio da aliança, a arca passando aí. A gente quer voltar a uma coisa que fala de Jesus. Porque falar de Jesus... Amado, a hora que você enxerga Jesus e tu abre a tua Bíblia, tu começa a ver Jesus do começo ao fim. É Jesus do começo ao fim. Abre Gênesis. Aí tu abre Gênesis. Pá. Abriu Gênesis, eu vou começar a ler Gênesis. Mas se você ler Gênesis com a lupa chamada Jesus Cristo, ele é o Criador. Hebreus acabou de falar que ele criou tudo. Então você já contempla a criação por meio de Jesus. Você vê o sono de Adão, Adão dorme, aí Deus corta lá a costelinha dele, arranca para ele uma esposa, aí tu lembra de Jesus na cruz, crucificado, a costela dele sendo furada, perfurada, o sangue jorrando com água, e ele vai lá e compra a noiva dele, e você fica, Jesus está aqui no sono de Adão, que coisa maravilhosa. Aí tu vai para a tentação, tu vê o anjo falando com Maria, aí tu viaja um pouquinho mais lá frente e vê o anjo dando a notícia, desculpa, com Maria não, com Eva, né? É o anjo caído falando com Eva. Depois tu vê o anjo do seu arcanjo falando com Maria. Aí tu vê, uma recebe a palavra do diabo, encarna a palavra do diabo, a outra recebe a palavra de Deus, encarna a palavra de Deus e cumpre uma profecia que já está em Gênesis, dizendo, olha, eu vou colocar inimizade entre a tua semente e a semente da mulher, e tu fica maravilhado de ver. Fica maravilhado de ver o homem buscar cobrir a si mesmo, a sua nudez, né? E Deus depois tem que cobrir com o animal, sacrificar o animal para cobrir a nudez do homem. Aí tu já começa a ver a relação do sacrifício, da morte. Aí você começa a andar por ali, mas todo lugar está Jesus. Aí tu vai lá para mas tá em tudo que é lugar, está na oferta de Abel, está na Torre de Babel. Torre de Babel fala da igreja, impressionante. Jesus falou. Aqueles homens queriam construir uma torre e tornar célebre o nome deles, né? Para ficar ali juntinhos e tal. E Jesus falou que uma cidade edificada sobre o monte ninguém pode ocultar. Jesus falou, é no monte, não é no vale. A torre era no vale. A cidade de Jesus é no monte. A Torre de Babel era uma construção no vale que a curto prazo, né, deu resultado, fizeram um negócio monstruoso, era uma língua só, era uma idioma. Mas daqui a pouco, a médio e longo prazo, confusão, dispersão, aquele troço todo que você vê na história ali, e você diz, mas o que tem isso a ver com tem tudo? Olha para a igreja. Aquele dia foi a confusão das línguas, no dia da igreja, que não é uma construção de baixo para cima, ela é de cima para baixo. É a obra de Deus, é a edificação da igreja. O Espírito Santo veio sobre o povo, e naquele dia falaram várias línguas, mas todo mundo se entendeu. É o contrário da Torre de Babel, não é uma construção de baixo para cima, não é uma construção para tornar o homem célebre, mas é uma construção, a igreja é a construção para tornar o nome de Jesus célebre. E você vai passeando pela Bíblia e vai vendo
toda a história. Tu vê Abraão pegar o filho dele, levar o garotinho com lenho, ele mesmo vai levar a madeirinha do sacrifício dele. Será que tu não lembra de Jesus com madeiro nas costas, indo? Aí tu vai vendo Jesus em toda a Escritura, não é possível que tu não veja. Está lá. E aí, se os profetas começarem a falar, tu fica maravilhado. Tu vai ler cada palavra espetacular sobre Jesus. Eu falei semana passada com vocês aqui. Eu falei, toda a solução, toda a promessa, toda a bênção, fala de Jesus. Pô. Fala de Jesus. E se você pegar Isaías, então, Isaías tu vai ficar maravilhado com Isaías. Isaías fala do nascimento, da vida de Jesus, das obras de Jesus, da morte de Jesus. E fala da ressurreição de Jesus. Fala que Jesus vai voltar. Tudo fala de Jesus. Vai para os salmos, misericórdia. Os salmos, tem cada salmo que detalha Jesus assim, de forma espetacular, seu sofrimento, sua forma, morte, seu martírio, sua glória, tudo, tudo. Chega a falar até do que aconteceu no céu. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Fala tudo, amado. É lindo olhar Jesus nas Escrituras, na sabedoria de Provérbios, de Eclesiastes. É lindo. Em toda a história da Bíblia, ali está Jesus. Jesus está o tempo inteiro ali. Você diz amém ou não? Mas por que então, que as pessoas não se fascinam, se voltam para aquelas coisas passadas pela imaturidade, irmão? Paulo já falou isso. É pela nossa imaturidade. A criança gosta de novidades. A criança, para tirar o olho de Jesus e querer ouvir Deus falar qualquer outra novidade, é fácil para ela. Nós temos assim um comichão nas orelhas. A gente quer ouvir uma coisa inédita. Por quê? Porque falar de Jesus não tem nada inédito. Você vai falar a mesma coisa por anos. Sabe que ano? Fala isso para o Daniel, né? Eu te canso por isso, não falo, meu filho. Falei, filho, se você quiser ser um fiel ministro do Senhor, tu vai ser um cara que as pessoas não vão gostar muito. Tu vai ser repetitivo. Você pode apresentar a mesma verdade de várias formas, mas você não vai poder inventar nada. Não tem malabarismo com Jesus. Jesus falou, é aquilo, e ponto. É aquilo e ponto. Não tem mais nada. É aquele ensino, é tão começo, meio e fim, que quando Jesus ressuscita dos mortos, ele chama os discípulos, envia os discípulos a fazer discípulos e diz, ensinando a guardar o quê? O que vocês devem ensinar aos outros, os novos convertidos? Aguardar o quê? Aguardar o quê? Todas as coisas que eu ensinei a vocês. Tudo que eu ensinei a vocês, vai lá e ensina a eles. Pô. Todas as coisas. Então, é um curso interminável? Será que era uma aula infindável? Olha, tu vai ficar 200 anos tirando nada. Tudo que eu falei com vocês, vai lá e transmite para o novo convertido, pô. Para o cara que tu batizou, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, senta com ele e dá tudo. Paulo, falando lá em Éfeso, lá se despedindo dos presbíteros de Éfeso, lá em Atos 20, ele fala também, eu não deixei de dar a vocês todo o conselho de Deus. Tchau para vocês, o Espírito Santo garante que vocês nunca mais vão ver minha cara, estou indo embora, mas eu dei todo o conselho de Deus para vocês. Pô. Eu falei tudo que tinha que falar. Então, tenham tudo. Não se admire, tem um pacote fechado, tem um ensino. Você pode voltar nele várias vezes e deve. Por quê? Porque viver como Jesus manda é um desafio. É ouvir Jesus, irmãos, que faz a gente depender do Espírito Santo. Tem muita coisa que você ouve que não te leva para o Espírito Santo. Mas quando você ouve Jesus, eu te garanto, você se desespera e quer orar a Deus, pedindo a Deus socorro. É quando você ouve Jesus falar, é que você entende que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se você ouvir Moisés falar, talvez você não chegue a essa conclusão, mas se você ouvir Jesus, tu chega.
Eu peguei uma vez um táxi aqui, morava aqui perto, estava indo para o aeroporto, já meio atrasado, mas pedindo a Deus aquela oportunidade de evangelizar, dar aquele gancho, né? Para o motorista de táxi, falando com ele, tal, pai, tal, já que. E o camarada é aquele cara bom. Tu conhece aqueles caras bons, assim? Que nunca matou, nunca roubou, trabalha para dar o pão para casa. É aquele cara difícil de evangelizar, né? Não tem os caras difíceis de evangelizar? Nicodemos, aquele cara. Você imagina o encontro de Jesus com Nicodemos? Jesus não tinha problema. Jesus não. Eu, quando me converti, eu tinha uma opção. Eu gostava de pregar para gente doida. Meu negócio é pregar para doidão. Eu tinha essa desculpa. Mas, na verdade, eu pregava para doidão porque eu pensava, esse cara está tão cheio de pereba que é fácil pregar para ele. Porque eu tinha dificuldade de me aproximar de gente boa. Um Nicodemos na minha vida me deixava sem palavras. O que eu vou falar para esse cara? A vida dele é até mais... Olhando para a vida do cara, ele vive melhor do que eu, pô. Uma vida mais perfeitinha, mais arrumadinha que a minha. O que eu vou falar para esse cara, pô? Esse cara tem tudo arrumado, tudo ajustado, tudo jóia. Eu ainda estou todo ferrado, saindo ainda dos cacarecos ainda. E ele todo arrumado. O que eu vou falar para ele? Doidão não, doidão eu tinha o que dizer. Então, sempre tive uma trava. Jesus não. Jesus encontra o cara bom, igual o Nicodemos, bom, e diz para ele, você tem que nascer de novo. Ou seja, tu não serve para nada. Jesus fala assim. Eu não, eu tinha essas travas, Lu. Mas para esse motorista de táxi, o cara começou dizendo que era bom, eu falei, já vai com outro bonzinho, cara. Ai, meu Deus. Mas mais de pouquinho adiante, daqui a pouquinho ele falou alguma besteira no trânsito. Houve alguma coisa que lá, não sei se ele levou uma fechada, soltou uns 2 palavrões, coisa e tal. Eu lembrei a ele do que Jesus falou sobre amaldiçoar as pessoas. Aí ele, não, que ele se dizia cristão, né? Todo mundo é cristão nesse país, né? Não é. Aí tem isso mesmo. Pá. Mas mais um pouco, ele viu uma mulher e aí não aguentou, soltou a dele, né? Quando soltou a dele, eu falei, cara, mas Jesus também falou que se eu olhar para uma mulher na rua e cobiçar com o teu impura, já do teu olho. Pera aí, minha amiga. Se é assim, então, todos pecaram. Fez igual o Roberto Carlos, né? Tantas emoções. Todos pecaram. Eu falei, era isso que eu queria te falar. Todos pecaram. Destituídos estão da glória de Deus. É isso que eu falo. Quando você ouve Jesus, não fica nenhuma sombra de dúvida que todos são pecadores. O melhorzinho é pecador. Porque ele falou, pô, peraí, meu irmão, eu sou de carne, também não tem, eu não sou de ferro. Aí, se é assim, todo mundo pecou. Eu falei, todo mundo pecou, está certo. É isso que é ouvir Jesus. Ouvir Jesus é ir para a cruz, é zerar tudo. Ele zera qualquer um. Não tem bonzinho quando você ouve Jesus. O cara está ouvindo lá um rabino falar, citando a lei de Moisés, abrindo lá a Torá, citando, talvez ele diga assim, talvez faça a oração daquele fariseu lá, daquele que subiu no templo, dizendo lá, graças te dou, Senhor, dou o dízimo de tudo que tenho, jejum, oro. Aí olha para o lado, não sou igual a esse miserável que está aí do meu lado, esse publicano, pecador. Graças te dou. Cara, ouvindo Moisés, talvez ele ache um espaço para querer se justificar pelas obras dele. Ouve Jesus. Quando você ouve Jesus, você faz a oração do publicano. Tem compaixão de mim. Sê propício a mim, Senhor, que sou miserável pecador. É uma diferença muito grande. Talvez você ouvindo a lei, os profetas, você diz, pô, mas eu nunca adulterei. Eu nunca matei. Eu ouço Jesus, aí descubro que há um tribunal que pode me lançar no inferno. Há um tribunal pelo simples fato de eu não perdoar uma pessoa, do íntimo. Ter uma briga com o irmão sério e levar o assunto até o final e me desgraçar por causa daquela briga sem solução. Jesus falando isso. Porque uma coisa
é ouvir a lei que tem um propósito, um objetivo. Qual é o propósito da lei? Quem se lembra? Qual era o propósito da lei? Lembra, não? A lei serviu um propósito. A lei, ela existe, segundo a própria Escritura, para provar que todos nós pecamos. Na verdade, a lei, ela, segundo a carta aos Hebreus, ela é um ministro da morte, do pecado. Ela mostra para você que você pecou, que você feriu a lei, que você fez algo errado. Ela mostra. Esse é o fim da lei, é o propósito da lei, ela cumpriu. Por quê? Porque ela levou até Jesus. Pô. Jesus traz uma nova lei. É uma lei, a lei do amor, a lei perfeita, a lei do reino, disse Tiago. É uma nova lei. Não é a lei de Moisés, é uma nova lei. Mas essa lei de Jesus, amado, nenhum de nós vive se não for pelo poder do Espírito Santo de Deus. A lei de Jesus, a gente olha e entra em crise profunda. A lei de Jesus é a lei que diz que o casamento é sagrado. É a lei que diz que o homem que repudia sua mulher, ele é responsável de tornar ela adúltera e envolver ela num segundo casamento e tornar um outro cara adúltero que não tinha nada a ver com a história, entrou no adultério também. Essa é a lei de Jesus, do reino de Deus. Aí tu olha o negócio daquele e fala assim, cara, eu estou ferrado, eu não tenho escapatória. Ninguém tem. Ouvir Jesus não há escape para nenhum de nós. Ouvir Jesus é entrar pela porta estreita, amado. É outro negócio, é outro nível. É ouvir Jesus. Eu até acredito que por isso a igreja não quer ouvir Jesus. Porque é tão radical Jesus que a igreja não quer ouvir Jesus. Pô. A igreja quer ouvir outra coisa. Vamos falar de outro negócio aí. Pô. Quer ouvir coaching. O dia alguém me perguntou, numa reunião, mas qual é a diferença do coaching para o discipulador? Eu falei, é simples. O coach quer melhorar teu ego. O discipulador quer crucificar teu ego. Vê aí, o que tu... A diferença fundamental. O teu discipulador vai querer dizer para você, nega-te a ti mesmo. O Daniel vinha me contando agora, na viagem, que uma pastora homossexual, num debate com um camarada, parece que ela falou que a igreja reprime o homossexual, reprime. E parece que o rapaz que estava ali mediando a coisa, mas peraí, mas aí não é só o homossexual que é reprimido na igreja, não, todos nós somos reprimidos, porque o adúltero também fica reprimido. É verdade. O evangelho de Jesus é cruz para todos. Um dia eu conversava com um rapaz homossexual lá em Salvador, ele dando maior valor para o pecado dele. Eu falei, filhão, qual a diferença da tua miséria para a minha? Tu gosta de homem, eu gosto de mulher. Qual a diferença? Eu tenho que morrer para meus adultérios e você morrer para os teus pecados. É assim igual para todo mundo. A cruz é uma só para todos. Pô. Você morre para os teus desejos, eu morro para os meus. Pô. Tem gente que gosta de égua, tem gente que gosta de cavalo, tem gente que gosta de não sei de quê, tem gente que gosta de criança. Cada um vai na sua perversão sexual, cada um na sua, e Jesus entra, ele tem que morrer para isso, acabou. Para de achar que o teu problema é maior que do mundo todo, não é? Que ele estava assim, ele estava se derramando, assim, como se o drama da vida dele fosse o pior de todos da vida. Não é, cara, pelo amor de Deus. A mulher que vem da prostituição, ela não tem que morrer? Já viu uma prostituta convertida? Prostituta mesmo, convertida? A menina que viveu a vida inteira se prostituindo, abraça Jesus? Pô, tem uma guerra forte na vida. Você conversa com a moça e quando ela reencontra homens, às vezes no bairro, no lugar, no ambiente dela, é difícil a beça. Eu lembro de conversar com a irmã que ela foi para um local de reunião nosso lá e encontrou uns 3 ou 4 lá que ela já tinha saído. Pô. Difícil a beça. E o que faz com essa pessoa? Ela, se ela quiser seguir Jesus, Jesus deu uma receita. Ele mesmo falou, nega-te a ti mesmo. Tome a sua cruz
Siga-me. Acorda aí. O gerente não veio, mas o pessoal que foi para a festinha está todo mundo cambaleando aí, né? Amados, ouça Jesus. Ele que disse que a palavra dele é espírito e vida. Falou, a minha palavra é espírito e vida. É pneuma, mas é também zoe, é vida. Te enche. Ele que falou. Ouça Jesus e entre em crise, porque a palavra de Jesus gera uma crise profunda, boa, que leva a gente para onde? Para quem? A gente vai falar que nem Pedro. Para quem iremos nós, Senhor? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Ouvir Jesus é uma crise boa que nos leva para Ele mesmo. Quando a gente ouve Jesus, amado, a gente fica igual. Não tem ninguém melhor. Quando a gente vai corrigir alguém na igreja, às vezes os irmãos pensam assim, estão corrigindo porque são melhores. Amado, dá um temor disciplinar, irmãos. Por quê? Porque não somos maiores. Não somos melhores que esses irmãos. Então por que vocês disciplinam? Porque está na nossa mão a responsabilidade de fazer. É igual um pai e uma mãe. Vocês que são pais, você que é mãe, dia das mães hoje. Às vezes tem que corrigir teus filhos. Eu te pergunto, você é melhor que teu filho? Estou diante do meu aqui agora, Daniel. Quantas vezes você acha que eu corrigi esse garoto, cabeçudo? Que vai ser papai agora pela 4ª vez. Vai dar mais um netinho para ele, se Deus quiser, esse mês aí. Pai de Arthur agora, depois de tanta garota, né? Falei, filho, se seguir nessa pegada, vai encher o Java. Mas eu te pergunto, quantas vezes tu acha que eu corrigi Daniel? Várias vezes, os irmãos que me conhecem há mais tempo, sabe, já viu até a vara cantar nesse bumbumzinho aí. Mas você pergunta, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que eu pensava que quando eu corrigia ele é porque eu era melhor que ele? Não, eu falava para Denise, nós nunca, eu e você, incluía ela também, nunca fomos melhores do que os nossos filhos. Nunca. Então por que a gente corrige? Porque é nossa responsabilidade. Nós vamos responder por eles. Não fazemos porque somos melhores. Fazemos porque somos responsáveis. Então, quando a gente trata de alguém na igreja, é com esse mesmo peso, a gente diz, meu Deus, não somos melhores que esses irmãos. Não somos maiores, mas somos responsáveis. Mas isso olhando para Jesus. Olhando para Jesus. Olhar para Jesus, ouvir Jesus, é toda a diferença da nossa vida. Tudo resume aí. Eu lembro de quando eu brigava com a minha esposa lá atrás, dizia assim, meu irmão, tu devia estar agradecendo a Deus, aí, levantando a mão para o céu, porque eu era assim, assado, larguei tudo por causa de Jesus. Devia ser grata a Deus, mulher. Levanta a voz e louve o Senhor, em vez de ficar reclamando de mim. Mas eu me comparava com meus vizinhos. Comparar com o vizinho do lado que também gostava de uma manguaça. Eu te pergunto, comparar com qualquer ímpio, qualquer incrédulo, você é uma bênção. Agora eu te pergunto, se comparar com Jesus, porque o modelo é ele é o alvo. Eu desafio vocês assim, para tua mulher assim, mulher, dá graças a Deus, olha como é que eu me pareço com Jesus. Tchau! Jesus faz toda a diferença. Ele é o centro. Tudo é sobre ele. Tudo fala dele. Deus não tem para você um plano B. Ele não tem para você o melhor. O melhor ele já deu para você, é Jesus. O melhor de Deus é Jesus, ele já te deu. Paulo chega a dizer que aquele que não poupou o seu próprio filho, por amor de nós, ele nos entregou Jesus. Tu acha que ele vai economizar algo mais contigo? Se ele deu o melhor que ele tinha para você?
Você acha que Deus vai falar uma coisa nova para você, se Ele já deu a doutrina de Jesus para você? Ah, mas Deus pode falar, claro que pode falar. Deus pode falar sobre o que Ele quer para a tua vida pontual, o teu chamado, o teu ministério. Separai-me agora a Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Claro que Deus pode falar, sim, Deus pode falar mesmo. Para a vontade que Ele tem sobre a tua vocação, mas sobre o teu caráter, Ele já falou. Como é que Ele espera que você seja? Ele já falou. Como é que Ele espera que você viva? Ele já falou. Para de inventar moda. Ele já falou. Tu não precisa ficar consultando Urim e Tumim para saber se vai perdoar ou não. Urim e Tumim, Urim e Tumim. Para de história, amado. Você já sabe a vontade de Deus para perdoar, para confessar, para se humilhar, para restaurar, para fazer o caminho de volta. Você já sabe, está claro. Jesus já falou tudo isso aí já. O que você não sabe, eu vou te falar o que você não sabe. É com quem você vai casar, onde você vai trabalhar, qual cidade Deus vai te enviar. Você não sabe das coisas ligadas ao teu ministério futuro. Você não sabe. Ouça no corpo, por meio dos dons de Deus. Ouça, Deus vai falar contigo por sonhos, visões, revelações. Vai falar. Mas sobre a tua vida, sobre a tua santidade. Abre lá 1 Tessalonicenses 4 e leia lá. Essa é a vontade de Deus para convosco. A vossa santificação. Que cada um saiba possuir seu próprio corpo em honra. Tu vai ficar perguntando a Deus se tem que transar ou não tem que transar com alguém que não é teu marido? Você está por fora, você tem que ouvir Jesus, de novo. Você tem dúvida que como Deus quer que você viva e ande em santidade, possuindo teu próprio corpo em honra? Amado, isso aí é uma debilidade. É débil. Você tem que ouvir lá Caio Fábio, outro cara falar Caio Fábio, porque eu ouvi Caio Fábio esse dia falar uma baboseira assim desse jeito. Tem que ouvir um cara para se dirigir tua vida. Eu te falo, ouça Jesus. Pô. Nem ouça Franco, não. Ouça Jesus. Tu tem Bíblia aí, meu irmão. Abre tua Bíblia e ouça Jesus. Pô. Vê o que ele está falando sobre perdão, sobre vida santa, sobre vida com Deus. Vê o que Jesus está falando. Pô. Vê o que os apóstolos replicam. Por que os apóstolos? Porque os apóstolos cumpriram aquele mandamento de Jesus, pô, ensinando a guardar tudo que eu ordenei a vocês. Então, tu vai ver os apóstolos falando o que Jesus fala, com outra linguagem, de outra maneira, mas eles vão dizer a mesma coisa sobre o amor que devemos ao Pai, o amor que devemos à igreja, o amor que a gente deve às pessoas. É isso que eles vão fazer. Nada diferente disso. Se você tem que ouvir Urim e Tumim, se você tem que ir lá no Velho Testamento, passear roleta russa, para saber se tem que perdoar ou não, se tem que confessar, você está equivocado, você não ouve Jesus. Está ouvindo qualquer outra coisa, qualquer outra pessoa. Está ouvindo YouTube, está ouvindo coach, está ouvindo sei lá o que da vida. Para com isso, você não precisa de símbolos mais. Você tem Jesus. Pô. Você não precisa de símbolo, nada misterioso para ouvir Deus. Pô. Você tem Jesus, você tem o Espírito Santo na tua vida. Pô. Deixa Ele te guiar. Viva a vida no Espírito Santo. E sai vendo Jesus e tudo. Leia a Bíblia, vendo Jesus em cada página, em cada versículo. Ele está lá. Você vai ver a maravilha de Jesus. Ele está lá. Mas hoje você está plenamente em Cristo Jesus. Amém? Vou terminar lendo contigo aqui Lucas 9. Eu peguei Lucas 9, de 29 a 35, espero terminar mesmo, mais cedo hoje, para você ter tempo de dar um beijo na tua mãe, que eu quero beijar as mães para onde eu vou, as mamãezinhas. Lucas 9, eu escolhi Lucas 9 por quê? 29, eu acho que diante, né? Lucas 9, porque Lucas traz um detalhe que nem Mateus nem Marcos, os sinópticos lá, trazem. Olha só o que eu quero te mostrar. E aconteceu, o verso 29 de 9, que enquanto ele orava, ele está falando do Monte da Transfiguração. Estava lá Jesus no Monte da Transfiguração. A aparência do seu rosto se transfigurou e a roupa dele ficou de um branco brilhante. E eis que 2 homens falavam com ele. Quem é que estava lá no Monte da Transfiguração? Moisés e quem?
Eu vou fazer assim, a lei e os profetas estavam lá com Jesus. A lei e os profetas. Está Jesus, está Moisés, está Elias, que apareceram em glória e falavam da morte de Jesus. Tinha um assunto lá, na morte de Jesus, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Então o tema era a morte de Jesus em Jerusalém. Pô. Imagina os discípulos ouvindo uma conversa dessa. Né? Pedro e seus companheiros estavam caindo de sono, igual alguns aqui estão depois da festa do gerente. Mas conservando-se, acordados, que estavam lutando assim, botando palitinho no olho, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. Quando estes começaram a se afastar de Jesus, aí começa o drama dos caras. Esse é o detalhe que Lucas coloca, que tu não vê em Marcos nem em Mateus. O que desesperou Pedro foi que tanto Moisés quanto Elias começaram a se afastar de Jesus. Começou a se afastar, Pedro rapidinho perdeu o sono. Quando eu dou um glória maior, o cara acorda assim. Ele abriu os olhão dele. Quando eles começaram a se afastar de Jesus, Pedro lhe disse. Aí Pedro teve uma ideia. Mestre, bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas. 3. Uma para o Senhor, é o primeirão. Outra para quem? Moisés, é o cabeção. E outra para quem? Elias. Fechou. Porém, Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele não sabia, coitado. Mas eu entendo ele. Ele é judeu. Moisés e Elias ali era tudo de estava completo agora o trio. Agora está completo. Tem o meu mestre, mas tem Moisés e tem ele. Estamos completos. Vamos fazer 3 tendas aqui que a gente fica. Fechou geral. Enquanto assim falava, tu vê que Pedro, Deus interrompeu ele algumas vezes, né? Essa foi uma das vezes que Pedro foi interrompido. Veio uma nuvem e os envolveu. E ficaram com medo ao entrar na nuvem. E dela veio uma voz que dizia. O que a voz dizia? Este é o meu filho. O meu eleito. Você que gosta de eleição, hein? O meu eleito. Escutem o que ele diz. Mateus, Marcos vai dizer depois, não viram mais ninguém, só viram Jesus. A ninguém mais viram, a não ser Jesus. O pai envolveu, deu aquela sacudida fatal e falou, olha, nem Moisés, nem Elias, tendo Deus antigamente falado aos nossos pais, por meio dos profetas, nos últimos tempos, de muitas maneiras, ele falou, né? De muitas maneiras, nestes últimos tempos, tem nos falado por meio de seu Filho, o qual constituiu herdeiro de todas as coisas. A ninguém mais ouviram. Acabou. Como é que eu vou ouvir agora o meu Pai? Por meio de, esse é meu filho. A ele ouvi. Por que eu insisto com a doutrina de Jesus? Por isso. Por que eu estou lá gastando lá os vídeos lá com o Sermão da Montanha? A gente falou em pôr da folha esse assunto. Por essa razão. Porque eu percebo que a igreja não ouve Jesus. Quer ouvir tudo menos Jesus. Pô. A igreja não aprofunda no ensino de Jesus. A igreja não penetra no que Jesus está falando. Não tem carga. Não tem carga. Tem gente que conhece frases assim de efeito gospel. Tem gente que conhece declarações da antiga aliança, mas não sabe o que Jesus falou. Ouvir Jesus, irmãos, eu sei que é um drama. As maiores polêmicas do mundo religioso é em torno dos ensinos de Jesus. Pode ler a história da igreja. Você não tem polêmica se você estudar o decálogo, se você for... Você não tem problema, todo mundo vai concordar, isso mesmo. Não. O drama começa quando Jesus ensina. Quando a pessoa ouve Jesus,
ela pode ser transformada profundamente, radicalmente, se tornar uma pessoa até chata, radical, porque ela ouviu Jesus. Todos os debates teológicos, verdadeiro, intenso, é por causa do que Jesus falou. Ame o teu inimigo. Você sabe quanto já se discutiu, já se escreveu sobre essa frase, esse ensino de Jesus, ame o teu inimigo? Já pensou quantos caras já debateram? Mas amar o inimigo, se eu for para uma guerra, aí lá na guerra eu tenho que matar meu inimigo, como é que eu faço? Quanto já se debateu sobre isso? Tem ideia? Você sabe quanto já se escreveu, já se debateu sobre adultério? Sobre casamento? Sobre sexualidade? Por causa dos ensinos de Jesus. Tu sabe por que tem um monte de gente que não gosta do Sermão do Monte? Não gosta. Tu sabe que tem um monte de gente que diz que o Sermão do Monte não é para a igreja? Que é um monte de símbolo, que hipérbole, antítese. Um monte de gente falando um monte de coisa do Sermão do Monte e diz que não é para a igreja, embora, quando interessa, puxa as coisas do Sermão do Monte para falar, né? Fala contra o Sermão do Monte, mas quando interessa, diz, não, lugar de construir a igreja, a tua vida é na rocha. É o Sermão do Monte. Feliz, bem-aventurados os que choram, Sermão do Monte. Quando interessa, fala do Sermão do Monte. Quando não interessa, diz que não é para a igreja. Para os judeus. Sabe o que eu ouvi recente? Um irmão falando que o reino de Deus, o evangelho do reino é para o futuro. Que quando Jesus vier no milênio, que ele chegar aqui com a igreja, aqui, que ele tiver, aí será pregado o evangelho do reino. Eu até perguntei para esse amado, falei, amado, da onde você tirou isso? Depois descobri que é um ensino corrente. É uma grande nuvem de crente que acredita nisso. Então, o que o crente acredita que tem que viver hoje? Vive igual qualquer mundano, esperando a morte, a glória. Por que tem um monte de crente que aceita brigar aqui e diz assim, não, mas quando a gente for para a glória, a gente será um. Você nunca ouviu isso? Eu já. De crente bom. Não, Franco, aqui o couro come. Mas lá a gente vai ser um. Porque aí você entende. Essa pessoa não ouve Jesus. Ela não ouve Jesus. Ela ouve qualquer outra pessoa. Eu não sei que ensino ela está. Eu não sei que parte ela se fundamentou. Ouvi um homem, agora eu vou terminar, 11h30. Esse camarada, ele... Uma história que eu sempre conto, mas não tem como não contar ela. Ela ilustra perfeitamente o que eu falei nesse dia. Um irmão falou assim, Franco, tem um amigo que ele está com problema conjugal, ele é pastor, a mulher dele quer largar ele, quer meter o pé e tal. Por quê, cara, que a mulher quer ir embora? Não, porque ele arrumou uma namorada lá nos Estados Unidos, fez uma viagem para lá, arrumou uma namorada e tal, ela descobriu, está dando uma confusão. Pá. Aí eu falei com ele que tem um presbitério aqui no monte, aqui do Santíssimo, que pode ouvi-lo. Sabe que vocês ouvem ele? Claro, chama ele lá, se ele topar, né? E o cara topou. Aí foi lá no presbitério. Aí estou sentadinho lá, ouvindo com muito carinho a história dele. Mas ele, contando a história, eu não vi assim nenhum tom de tristeza nele. Ah, mas tem que ser triste? Não, mano. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. A tristeza, segundo o mundo, produz morte. Uma pessoa que comete um erro, que trai a mulher, que fere uma aliança, no mínimo ela tem que estar triste, não é possível que ela fale isso com alegria, né, cara? Ele contando assim com uma leveza. Eu falei, sabe uma coisa que eu estranho em você? Ele, o que é? Eu falei, você conta essa história, mas eu não vejo em você nenhum tom de tristeza, porque a tristeza é um sinal de arrependimento, segundo Deus. Ele, mas eu vou estar arrependido de quê? Eu falei, arrependido de quê? Do teu pecado. Ele, qual o pecado? Eu falei, peraí, se eu entendi bem, você foi para os Estados Unidos, arrumou uma namorada lá, coisa e tal, blá, blá, blá. Você é um homem casado, isso não é pecado, não? Não, pô, a mulher lá era solteira, pastor. Uma mulher solteira, carente de amor. Olhou na minha cara assim e falou assim, Salomão teve 1000 mulheres. Sabe que eu não posso ter 2?
Falei, se você é um judeu vivendo sob a égide da lei, se você é um judeu vivendo a dispensação da lei, é compreensível você ter mais de uma mulher. Mas você chegou aqui dizendo que era um pastor cristão. Mas eu sou pastor. Mas eu creio que está escrito que o cara teve 1000 mulheres. Falei, amado, ouça Jesus. Jesus trouxe o reino de Deus. O Evangelho de Jesus tem outros ensinos. Agora, a Bíblia vai dizer que a tua mulher também é tua dona. Não é só o homem que é dono da mulher, a mulher também é dona do homem. O teu corpo agora pertence a ela. Nunca leste? Você nunca viu que o corpo do homem agora também pertence à mulher? Mas por que um pastor não ouve Jesus? Pastor de quem? Está guiando as ovelhas para quem? Está discipulando alunos para quem? Sem ouvir o mestre. Eu termino assim com vocês. Graças a Deus, missão cumprida. Não estou devendo por hora. Se vocês estão estudando lá o Sermão do Monte, eu quero fazer um pedido a vocês. Não fiquem ali nos 20 minutos, 30 minutos, às vezes eu falo 1 hora também, tá? Me ouvindo ali. Você mesmo incline teu coração a estudar Jesus, a ouvir Jesus. Entra nos evangelhos, entra nas cartas. Se você se alimenta de YouTube, para. Porque eu já sei que você não vai, o cara não vai ter ninguém ali falando propriamente do que Jesus está dizendo, da maneira como nós devemos viver e agradá-lo. Nós precisamos de ouvir Jesus. Amém? Ouvir Jesus. Ouça Jesus. Tenha um domingo abençoado, em nome de Jesus. Mas eu quero te falar, ouça Jesus. Minha oração é que tudo que Deus começou a falar contigo neste domingo, Deus siga falando por meio do seu Filho Jesus. O Espírito dele está em você. Amém ou não? Não tire teus olhos dele. Não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Não permita nada tirar você de Cristo. Ele é o centro de todas as coisas. Amém? Nele se converge tudo e todos. E um dia a gente vai ver isso. Um dia a gente vai enxergá-lo. Um dia a gente vai ver o nosso Senhor com os nossos próprios olhos. Quantos podem dizer amém? Papai, te damos graças no nome de Jesus, por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Pela soberania dele em nós, Senhor, pela vida derramada, pelo Espírito Santo, por tudo que ele conquistou por nós e para nós, Pai. Obrigado, Pai, porque Jesus Cristo nos foi dado. O teu Filho, Emanuel, Deus conosco. Obrigado, Pai, porque tu tens falado conosco por meio de Jesus. E nós pedimos hoje uma bênção assim, muito especial, Pai. A gente quer olhar para toda a Escritura com os olhos de Jesus, Pai. A gente lembra, Pai, que Jesus no caminho de Emaús, junto com os discípulos, repreendeu aqueles homens, dizendo, nécios e tardos de coração para ouvir e crer a palavra profética. E discorreu, Pai, lá falando da lei dos profetas e se revelando ali para aqueles discípulos. Então Jesus, Pai, no caminho de Emaús, papai, tu estavas lá, se revelou
por meio das Escrituras àqueles discípulos. Faça-se conosco, Pai. Puxa a nossa orelha. Pode nos chamar de nécio, de tardo de coração, de duro. Pode nos chamar de criança, Pai. Mas não nos deixa sem ver Jesus, sem ouvi-lo. Fala tudo o que nós precisamos. Nos apresenta Jesus por meio da Tua palavra, por meio da vida. Manifesta Jesus, Pai. A nós, em nós e através de nós, Pai. É a nossa oração, no nome poderoso de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém, meus lindos.